Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo vamos falar sobre conto. Vamos refletir um pouco? Você se lembra o que é um conto? Acertou quem disse. Pertence ao quê? Ao gênero narrativo, maior do que o quê? Do que uma crônica. Difere-se da crônica por quê? Porque ele não tem que relatar algo do cotidiano, mas sim algo em qualquer tempo. É menor do que o romance. Então podemos dizer que o conto é uma narrativa curta, que envolve o quê? Um conflito. E esse conflito está inspirado em quê? Em poucos personagens, com espaço ou cenário limitado e um recorte temporal o quê? Reduzido. Não é uma regra isso, mas em geral os contos apresentam essa divisão. O conto analisado é um conto clássico machadiano. Machado de Assis é um autor realista. Também tem obras românticas. Especificamente o conto A Carteira, de Machado de Assis, é um conto do período literário chamado realismo. Nessa época, as questões como adultério, conflitos interiores, como era o psicológico do personagem, são todos retratados, sendo características machadianas a linguagem irônica e a crítica à realidade. Costumo dizer que o conto dessa época do realismo é como se você tirasse um instante daquele momento. É o que é. Se a pessoa tem defeitos, aparecerão. Se tem qualidades, também serão vislumbrados no conto. O análise feito através do caráter humano das personagens mostra, sim, a grande novidade, ou seja, o adultério. Nessa época, os contos, os romances terminavam com o famoso final feliz. A partir do realismo, já surgirão os triângulos amorosos, o adultério, as relações extraconjugais, mostrando a sociedade e a vida como realmente é. Daí o nome da escola ser realismo. Também vai revelar com isso o quê? Um lado negativo, né? E quais seriam essas negatividades? Nós temos, por exemplo, a mentira, a traição conjugal, dentre outros. Bem ao gosto dessas características realistas. Fica a dica. Leia A Carteira, do Machado de Assis. O conto machadiano, que tem até uma iconografia do nosso querido autor Machado de Assis, ele apresenta então alguns elementos da narrativa, tais como narrador, pode ser em primeira ou terceira pessoa, personagens principais, secundários, o tempo cronológico, psicológico, o espaço aberto ou fechado e em relação ao enredo, analisamos o clímax. Mas o que é o clímax? O clímax é o momento de maior tensão dramática. Aqui vamos ver um pouco também, um trechinho do conto, a relação com o quê? Com a fala da personagem. Olha esse trechinho. Um dia a mulher foi achá-lo dando muitos beijos à filha, criança de 4 anos, e viu-lhe os olhos molhados. Ficou espantada e perguntou-lhe o que era. Nada, nada. Percebemos aqui o que é? O uso do parágrafo travessão. Isso denota que tipo de discurso? O discurso direto. Lembrando que nós podemos ter então a representação da fala da personagem por um verbo de elocução. Esse verbo está aqui destacado, é o verbo perguntou e introduz esta fala. Neste vídeo falamos sobre conto, espero que vocês tenham gostado, até breve!